Calma lá, acho que agora foi, hein? Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live do projeto 23 Passos para um 2023 abençoado. Vou convidar aqui o convidado de hoje. Vamos lá, acho que agora vai dar certo. Ai, ai. Como é que vocês estão? Tiveram uma boa tarde de hoje, um bom dia? Acho que agora eu consigo te adicionar, pastor. Vamos ver se dá certo. Oi? Eita! Aê! Tecnologia é um negócio doideira, né? Ai, mas vai dar certo. Vai. Hoje temos Agora eu vou internet. reencaminhar aqui pra galera. Hoje temos internet, né? Ah, é, né? E esse Emily parece que o Ai, negócio ai, estava Deus. difícil aí. Pois é. Gente, quem for entrando, então, sejam muito bem-vindos, tá? Nós estamos, então, hoje com mais uma live do projeto 23 Passos para um 2023 abençoado. Meu convidado de hoje é o pastor Oséias, que está falando com a gente diretamente de Marcelândia. Então, vocês podem entrar na nossa live aqui agora e compartilhar com seus amigos do lado direito embaixo. Tem um aviãozinho, uma setinha, que você vai conseguir encaminhar para os seus amigos para eles também assistirem essa live de hoje, que nós iremos trabalhar um assunto bem interessante, que é o que está até escrito aí, né? Nossa live 19. Tenha fé. Então, já compartilhe com seus amigos para que eles também possam aprender um pouquinho mais de Deus hoje, para a gente, né? Mais um tema aí, mais um passo que nós iremos aprender para o nosso próximo ano de 2023, né? Como o nome do próprio projeto diz, 23 passos para um 2023 abençoado. Então, ter fé é um desses passos também que a gente precisa aprender. Então, já encaminha aí. Eu tô vendo que o pastor José está empenhado em encaminhar aí pro pessoal, né, pastor? Estamos aqui, ó. Acabei de mandar para uma galera aqui, ó. Enquanto tu É vai isso aí. falando, eu vou, eu vou trabalhando aqui, ó. Vai mandar. Ai. Não posso passar vergonha hoje, né? Os convidados estavam todos ilustres, com um monte de gente. Aí, Hum. ó. Eu tava dando uma olhada nas suas lives. Estavam tudo top. Ok, Beleza, então, pastor, seja muito beleza. bem-vindo. Já quero começar agradecendo o senhor por ter topado participar aqui da live. Desde o começo, né, quando a gente conversou, o senhor já de prontidão aceitou. Então, muitíssimo obrigada. Ah, eu É, que agradeço. E gostaria já aqui, gente, de falar que o pastor Osés é um pastor que eu tenho uma grande admiração, tanto por ele quanto por sua família. Estou aqui com a minha irmãzinha mais nova aqui em casa, Oh, né? meu Deus. Oh, meu Jesus. Eu brinco com ele. É porque eu só tive um irmão mais novo, né? Aí quando eu encontro essas meninas mais novas, assim, elas passam a ser minhas irmãzinhas mais novas. Ai, Ah, ai, mas enfim. Que Deus abençoe muito vocês e eu já quero começar agradecendo mesmo, viu, pastor? obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de poder ser bênção para ti e para os seus seguidores. Amém. A minha Amém. blogueirinha, a minha amiga blogueirinha. Eita! Ai, ai. Bom, gente, o tema de hoje, então, que nem, né, eu falei para vocês, nosso tema hoje é tenha fé. E quando eu mandei, inclusive, para o pastor mais ou menos um roteiro, né, ele até brincou que estava dando uns spoilers pelo WhatsApp para mim, né, sobre o que a gente ia falar. Foi lá em Hebreus, né, que eu até gostaria de ler aqui os primeiros versículos só para a gente
iniciar o assunto e aí depois eu passo a palavra para ele, porque a gente tem muito hoje para aprender. Mas está lá em Hebreus 11, eu acredito que quando a gente fala em fé, né, fala sobre a Bíblia, geralmente as pessoas acabam lendo muito essa passagem porque é uma exemplificação muito bonita, né, de pessoas que são conhecidas inclusive como heróis da fé, né? E eu quero ler o primeiro versículo que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? E uma das coisas que eu gosto quando fala sobre esse versículo aqui é porque quando fala sobre fundamento, eu acho que é uma coisa que é um pouco da minha área, inclusive, quando a gente vai construir um prédio, por exemplo, a gente precisa muito de ter uma boa fundação. Então, quando eu leio esse versículo, é uma coisa que me faz muito lembrar o fundamento, né? Aquilo que você se baseia, aquilo que serve como base. Então, gente, quando você tem, por exemplo, uma casa, essa casa vai se manter em pé, um prédio se mantém em pé, porque embaixo do chão também tem uma grande estrutura que é responsável por suportar todos os esforços, né, os carregamentos, né, falando na linguagem assim da engenharia em si, que essa edificação vai, né, fazer ali, vai solicitar. Então, quando eu olho para esse versículo, eu consigo observar que a fé é esse fundamento das coisas que se esperam. O que, que se espera, às vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, nossa rotina, mas que ela, às vezes, a gente não vê, mas que a gente precisa para mantermos em pé, né, pastor? E aí eu já queria passar a palavra para o senhor, porque eu sei que aqui nesse capítulo, na verdade, tem vários personagens que a gente aprende um pouquinho sobre eles, né? Mas eu vou deixar o senhor falar aí para a gente aprender um pouquinho. Evelyn, mais uma vez, obrigado, obrigado. E espero ser bênção para a vida dos seus seguidores, para aqueles que estão acompanhando aí. Eu gosto muito desse texto. Esse texto é um texto predileto, porque eu costumo dizer que quando a gente vai em lugar nobre, num lugar especial, aquele lugar ele tem uma história. E essa história, às vezes, ela é contada de alguma forma, ou em quadros, ou em livros, e etc, etc. Quando a gente vai na prefeitura, na Câmara, eu tive a oportunidade de conhecer palácios, né, e alguns aqui, alguns fora do Brasil, outros aqui no Brasil. E quando a gente chega lá, Evelyn, tem todo palácio, né, toda Câmara Municipal, toda Câmara Estadual, Assembleia Legislativa, né, no próprio Palácio de Governos, tem assim uma ruma de fotografias de pessoas que foram autoridades ali, presidentes da casa, ou prefeitos, desde o início até aquela ocasião, e etc, etc. E aí a gente chama aquilo ali de a galeria de presidentes, a galeria de prefeitos, a galeria de vice-prefeitos, a galeria de governador, a galeria de presidentes. E aí ali é um lugar especial. Ele conta a história. Você olha, você começa a viajar na história, até pelos estilos de cada um nas suas fotos. E Hebreus, para mim, é a galeria da fé. É essa galeria da fé, na verdade, é o nosso, é como se fosse a nossa história. Está cravada aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11. E aí me chama muita atenção os personagens, porque eu vi você falando ali sobre o fundamento, sobre o que é fé, porque, na verdade, eu acho que essa é a melhor definição do primeiro versículo ali, o fundamento, isto é, aquilo que você ainda não está vendo, mas pela fundação te dá um norte, te dá um rumo, você sabe exatamente o que vai ser, aonde vai ser, e no caso, no seu caso, na sua profissão, você fala, poxa, aqui é um corredor, aqui será um... Você não fala será, você fala aqui é um corredor, aqui é a cozinha, aqui é uma sala, aqui é uma suíte, aqui é, enfim, é uma garagem. Então, assim, é exatamente isso, te dá um norte do que vai ser aquela construção, do que vai ser aquele ambiente, né? Isso é interessantíssimo. Só que
me chama muita atenção no texto são exatamente a forma como cada personagem foi visto como herói. E aí eu digo que é a galeria dos heróis da fé. Veja bem, nós temos ali Noé, não dá para falar de todas, mas Noé, por exemplo, Sim. você imagina Deus chegar para o cara e falar assim, vai chover. Ele nunca viu chuva, não chovia na época. Ele nunca viu chuva, ninguém da época dele havia visto chuva. Não era algo que conheciam, não era comum, né? E Deus fala para ele, faça um grande barco. Deu as medidas do barco e ele vai fazendo. Deu a madeira, a medida, tudo. O projeto, execute. Agora, alguém pode dizer, poxa, isso é muito simples. Claro que não. Nós estamos falando de um homem que não era profissional dessa área, né? Noé não era engenheiro naval, né? Noé não entendia da carpintaria, sabe? Mas ele teve que fazer e ele fez exatamente da forma como Deus o orientou. Agora, você imagina, por exemplo, o Abrão, né? Deus chama o Abrão e diz assim, olha, e o cara tinha posses, o cara tinha um monte de coisa, o cara tinha um nome na cidade, era uma referência, enfim. Não era uma pessoa qualquer. Mas Deus disse para ele, olha, eu tenho interesse em te abençoar. Só não dá para mim te abençoar aqui. Mas então aonde? Ele falou, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar. O eu te mostrarei é top, porque assim, ó, à medida que você for andando, eu vou te mostrando. Vai andando hoje, eu te mostro amanhã. Sabe, eu gosto de fazer uma ponte, porque ontem eu estava dizendo à igreja, a gente é muito preocupado com o pão nosso de todo dia. E a oração do Pai Nosso orienta a gente a preocupar com o pão nosso de cada dia. É o de cada dia nos dá hoje. Então, o de hoje Deus vai dar hoje. O de amanhã, amanhã. O de depois de amanhã, depois de amanhã. O do ano que vem, o ano que vem. À medida que a gente vai andando, e isso é um passo de fé. Imagina, Abraão começa a andar e a esposa pergunta, para onde nós estamos indo? Não sei. Deus vai dizendo e a gente vai andando. Sabe, isso qualquer um de nós não faríamos isso. Obviamente. Você imagina teu pai vender tudo hoje em Sinop e comunicar para todo mundo e dizer assim, olha, eu estou saindo de Sinop. O senhor vai para onde, pastor João? Não Não, eu sei. não sei, estou indo. Deus mandou eu ir, mas para onde? Eu não sei, à medida que eu for andando, ele vai me mostrando. Quem de nós faríamos isso? E o cara fez. Então, não é à toa, não por acaso, Abraão é chamado de pai da fé, né? Então, isso me chama muita atenção. Tem outros nomes aqui, o Isaac, o Jacó, o Esaú, o José, que tem uma história maravilhosa, né? Isso aqui é fantástico. Mas nessa galeria me chama muita atenção mesmo, mas muita atenção mesmo, algo que a gente pode quebrar aqui, um tabu. A gente se escuta muito na igreja, muita gente fala isso. Olha, se você tem promessa de Deus, você não morre. Já ouviu isso, Evelyn? Já. Alguém aí já ouviu isso? Tem hinos, inclusive, né? Hã? Tem até hinos. Ah, exatamente. Tem até canções. Exatamente. Tem canções, composições aí que dizem, né, que quem tem promessa não morre. Não morre. Então, assim, olha, e algo que me chama muita atenção nesse texto é que o texto deixa claro que essas pessoas, elas estão na galeria. Eu estou querendo encontrar aqui, porque esperava pela fé também, por isso também. Ó, versículo 13. Todos estes morreram na fé. Não é morreram da fé. Morreram, não. Ou seja, eles estavam vivendo a fé. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Vai vendo? Sim. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejam melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Veja bem, pela fé, e só por isso, ou isso é tudo, né? Pela fé, olha como isso é muito chique, é nobre. Pela fé, eles morreram na fé, não receberam a promessa, mas eles olhavam para a possibilidade dela. E vendo-a de longe, eles diziam, a gente não recebeu, mas a gente é peregrino na terra. E há alguns teólogos, e eu concordo com eles, bom, eu não sou teólogo, eu estudei teologia, estudo teologia, mas eu acho que é muito forte, né? O teólogo é muito forte. Mas, enfim, entre nós estudantes, amantes da teologia, há pessoas que concordam, há muitas pessoas que concordam com isso que eu estou dizendo, né? Que esses homens, e eu chamo esses caras não desmerecendo-os, na melhor acepção da palavra cara, esses caras, eles, poxa, eles viram de longe uma promessa, não havia nenhuma possibilidade a olho humano, mas eles diziam, isso vai acontecer. E mesmo se eu não viver essas promessas, olha só, eu sei que elas vão acontecer. Eu vou, porque eu sou passageiro na terra. Mas os meus filhos receberão e viverão essas promessas. Então, imagina, por causa da fé deles, nós estamos de pé hoje. E por isso nós somos chamados de filhos na fé de Abraão. Imagina, não fosse Abraão ouvindo a voz de Deus, saindo para a criação do seu povo, e depois a salvação espalhando para todos nós, os chamados gentios. Imagina. Então, assim, olha, só para desmistificar isso, quem tem promessa de Deus morre sim. Agora, quem tem promessa de Deus, ele pode até morrer. Mas se ele acredita na promessa, os seus filhos beberão dessa água. A sua família beberá dessa água. Os seus netos beberão dessa água. Eu até digo isso, fazendo uma ponte com João, capítulo 11, né? Se a gente cavar poço, a gente vai ter sempre água. Eu fico me lembrando do poço de Jacó. Você imagina, o cara serviu água para tanta gente, o próprio Cristo bebeu dessa água. E isso tudo pela fé, sabe? Tudo pela fé. Então, a fé é exatamente isso. Exatamente isso. Olhar para algo que eu não vejo possibilidade, mas que eu consigo sobressair no meio dessa dificuldade. Agora, você pontuou algo sobre Lucas capítulo 7, lá no nosso roteiro, que Sim. eu gostaria de falar sobre isso. Lucas capítulo 7 é o centurião lá de Cafarnaum, né? Sim, eu coloquei algumas passagens também da época que Jesus passou pela Terra, que ele mesmo afirmou sobre a fé de algumas personagens, né? De algumas pessoas que acabaram cruzando o caminho dele. E dentre elas está, então, a história do centurião de Cafarnaum, né? Tem uma outra história que também a gente comenta depois, mas eu até gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa história, como é que foi, e principalmente o que o senhor falou para mim, né, ali no WhatsApp, sobre a questão da autoridade. Eu acho muito legal, seria bem interessante Isso falar aqui é sobre isso aqui fantástico. também. Isso aqui é fantástico, sabe? Sim. Porque o centurião de Cafarnaum, ele chega e ele pede ajuda. Ele pede ajuda e Jesus não titubeou em dizer, eu vou lá na sua casa resolver isso. Sim. Só que na hora que Jesus diz para ele, olha, eu vou resolver o seu problema, ele falou, calma, alto lá. Eu não sou digno de ter o Senhor debaixo do meu teto. Olha o que ele diz. Sim. Eu não sou digno de ter o Senhor debaixo do meu teto.
Mas a frase dele foi perfeita. Ele falou: eu sou um homem sujeito à autoridade. E eu digo a Sim. este, vai, e ele vai. Eu digo àquele, vem, e ele vem. E eu digo a outro, faça isso, e isso me será feito. Agora, ele fala algo muito interessante. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Sujeito aqui é de submissão, é de se colocar debaixo de. E aí ele está dizendo o seguinte, olha, por causa da minha submissão à autoridade, eu tenho respeito daqueles que estão debaixo da minha autoridade. Sim. Eu só tenho moral para dizer a alguém faça, porque eu faço quando o meu superior está dizendo faça. E aí ele diz assim, olha, e eu sou tão sujeito à autoridade que eu conheço de autoridade. E eu sei que do Senhor não precisa a sua ida na minha casa. Basta-me uma palavra e o meu criado sarará. Veja que forte isso. Foi tão forte porque ali havia um culto, havia uma espécie de culto em procissão. Mas Jesus vira para os irmãos do culto, Jesus para a mensagem para dizer para os irmãos daquele culto, olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé como a desse homem. Olha, ele não falou nem aqui na igreja, ele falou nem em toda Israel. Eu encontrei alguém que tivesse fé do jeito, do nível desse homem. E aí ele faz uma fala muito forte. Muito forte. Ele manda ele ir e fala que o rapaz seria curado. Ele manda ele embora e falou, vai ser feito desse jeito. Agora, veja bem, ele alcança um milagre para um criado por causa da submissão à autoridade. Eu não estou dizendo de alguém que era evangélico, de alguém que era credenciado em uma igreja. Estou dizendo de alguém que prestava um serviço romano, inclusive, cuidava de 100 homens, era uma autoridade militar, não era bem visto pelos judeus, não era bem visto. Contudo, ele está dizendo o seguinte, olha, eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço o seu poder, eu quero me submeter à sua palavra, porque eu conheço de autoridade. E isso aqui, olha, o Evelyn, é tão forte porque submeter à autoridade não é fácil. Porque a gente está sempre tendo uma visão daquilo que a gente quer. A questão é que aquele que é autoridade sobre nós, ele tem uma visão mais alargada, mais ampliada daquilo que somos e que podemos ser. Então, assim, às vezes a gente tem dificuldade dessa submissão à autoridade, ser sujeito à autoridade. Sabe? E aí eu aprendi uma coisa. Satanás, o diabo, o inimigo da nossa alma, e aí eu quero fazer um adendo. O inimigo é da nossa alma, não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Senão fica no pé de igualdade, né? Satanás não é inimigo de Deus. Ele é inferior a Deus. Nossa. Ele é inimigo nosso. E ele é inimigo nosso porque ele já sabe a condenação dele, não tem mais jeito para ele. A vida dele já está lascada. Desculpe-me do lascado, né? Mas a vida dele já está detonada, ele já sabe já o futuro dele. Agora, ele trabalha 24 horas para detonar o nosso futuro. Porque ele é inimigo nosso, né? Não de Deus. Mas, veja, o inimigo da nossa alma, numa experiência para expulsão, ele vai respeitar não o que você fala, não tanto que você conhece de Bíblia. O tanto que você conhece de Bíblia, para ele pouco interessa. Inclusive, ele conhece a Bíblia também, né? Vamos combinar? Conhece. Porque lá na Não tanto tentação no deserto, as coisas que ele falava para Jesus lá, é o que enviará, estava né? escrito. Vai vir aos anjos, está escrito. Então, Isso. conhecer de Então, Bíblia até o coisa ruim. conhece. Então, ele não respeita o quanto você conhece de Bíblia, o tanto que você crê, porque ele crê mais que você, ele crê que estremece. Né? Ele crê muito mais do que a gente. Né? E o que ele respeita não é isso. O que ele respeita é o nível de submissão à autoridade. E aí faz a diferença.
Porque o nível da submissão à autoridade faz a diferença. E às vezes a gente acha que isso é irrelevante. E a gente até trata a autoridade como alguém que não vai ter muito a acrescentar na nossa vida. E isso faz a diferença. Talvez sirva de conselho para 2023. Cuidado com a autoridade que você está submetido. Se você está submetido a uma autoridade, entenda uma coisa. Se você não honra essa autoridade, a sua fé ela é frajuta. Sabe? A sua fé não serve muito. Porque é exatamente a honra, né, que vai te fazer grande. É a honra que vai te promover. No caso desse centurião, foi a honra que fez ele receber o milagre para o seu criado. Nem era para si, era para o seu criado. A submissão à autoridade alcança, inclusive, aqueles que estão à nossa volta. É bom lembrar disso. É verdade. Uma outra pessoa que eu coloquei aqui para a gente falar sobre, gente, é a história da mulher cananeia. Eu, quando eu li a Bíblia, assim, hoje eu consigo entender que Deus, que Jesus estava tratando com aquela mulher, justamente acho que para buscar dela essa forma de adoração, que o que eu vejo que essa mulher fez, ele foi adorar. Mas antes, quando eu li a Bíblia, eu falava assim, nossa, mas eu achei que Jesus tão grosso. Eu sei que às vezes podia ser até uma ignorância minha, mas fala, nossa, por que que ele foi tão grosseiro assim com ela, né? Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não consegue observar as entrelinhas, né, do porquê Pior, Jesus trabalhou com ela daquele jeito. Oi? pior do que achar que Jesus foi grosso é a gente achar que ela se humilhou demais na segunda fala É, dela. Não dá pois essa é. E na impressão que ela se humilhou verdade, demais, né? Não, ela só exato. estava Só que dizendo, na. não, eu conheço meu lugar. Tudo bem, eu conheço meu Exato. lugar, mas me dê a oportunidade de viver o meu lugar. Exatamente. Eu observo nessa mulher, assim, eu acredito que, acredito não, tenho certeza que ela é um exemplo, até inclusive, para mim, também sou uma mera gentil, né? Que nós somos hoje, né? Porque quando Jesus veio para a Terra, tá escrito lá, veio para o que era os seus e os seus não receberam. Então, hoje nós temos essa oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, assim como o senhor já falou aí, né, sobre os filhos pela fé de Abraão. E aí eu fico observando que essa mulher, ela era uma mulher estrangeira, ela era uma mulher cananeia. E eu acho engraçado que no começo ela tenta, eu vou usar entre aspas essa palavra, né, enganar Jesus. Por quê? Ela começa a chamar ele de filho de Davi. Né? Então, assim, acho que eu vou colocar aqui, né, as coisas que eu fico pensando. Então, se eu chamar ele de filho de Davi, talvez então ele considere, né, que eu também saiba de onde que ele é, né, que ele me considere também do povo dele. Mas, gente, isso serve inclusive de lição para minha vida e para a sua. A gente não engana Jesus. A gente pode até de vez em quando, né, com as nossas espertezas, passar a perna nas pessoas. Mas a Deus não existe nada que a gente faça, porque o nosso interior, as nossas consciências, ele sabe de tudo. Então, quando ela Não vinha ali com existe aquele esperteza. disfarce, isso, né? Ai, filho de Davi, tipo assim, quem sabe com essa ele me atende, né? Só que aquele momento ali não foi bem uma adoração sincera. Acredito que naquele momento que ela só estava chamando ele de filho de Davi, ela não estava adorando ele de uma maneira com sinceridade. Só que na hora que ele fala com ela, né, que eu até retiro, né, os meus pensamentos de que antes eu lia e pensava, nossa, mas para que tão grosseiro? Mas não era isso, era a maneira com que Jesus queria tratar realmente com que ela percebesse que não adiantava nada ela enganar ele, porque ela não seria capaz disso. E aí ela traz para mim uma lição que ela fala assim, eu entendo o meu lugar, né? Que eu até compara ali sobre não lanço os pães dos meus filhos e vou dar para os cachorrinhos. E aí eu acho que é assim uma das coisas lindas que ela fala que tipo, então só as migalhas para mim já é suficiente. E aí eu fico pensando quão grande que ela cria, como ela cria em Deus ao ponto de falar assim: eu nem preciso de todo o pão. Se você me der só a sua migalhinha já vai ser suficiente para resolver o meu problema. E se a gente for observar, pastor, não era um probleminha fácil, né? Ela estava Ô, com uma Evelyn, filha Evelyn, atormentada. só linguagem de crente, só linguagem de alguém que crê não funciona. É verdade.
No início era só linguagem. Às vezes a gente oferece a Deus uma devoção com a linguagem, o jeito, né? Ah, eu tenho o Exato. jeito. Eu falei do jeitinho, né? E a questão não é o jeito. Isso Pois é. acontece muito, principalmente no nosso meio pentecostal, porque às vezes a gente acha que a forma como Deus... Você já ouviu a frase, eu não sei orar? Uhum. E é porque a gente acha que Deus, ele atende à forma como a gente ora. A forma no sentido do vocábulo, né? Uhum. E aí As palavras, né? as pessoas acham que Deus, ele ouve o vernáculo. Entende? Ele ouve o coração. Ele ouve o Exato. coração. E aí o vernáculo, ele é coisa nossa, sabe? E às vezes a gente tem aquele estilão da oração, né? Amantíssimo Deus, poderoso Deus, e a gente quer usar as palavras, né? Ai, tu que é estrogonoficamente maravilhoso, e parará, e pererê. E às vezes a gente, pode ser que se utilize de palavras que nem faz sentido para aquele momento, né? Sim. Agora, é tão bom quando você fala com o coração, e mesmo que as palavras do coração são as palavras mais sem sentido possível, Deus compreende. Ele compreende, Sim. inclusive, gemido inexprimível. Isso é um gesto de fé, né? E aí, Sim. só para fazer um adendo à tua fala, porque tu tá tendo uma percepção do texto que não é comum, né? Mas está tendo uma Uhum. percepção. Veja, tem alguém que chegou com uma fala que não poderia, e essa é uma hipótese, né? Não ser Uhum. uma fala verdadeira, né? E às vezes a gente tem isso, tem muito disso, né? Ah, eu não sei orar, porque a gente imagina que a oração que Deus responde é aquela oração perfeita, aquela oração do vocábulo perfeito, aquela oração esteticamente perfeita, e às vezes a esteticamente perfeita não é a melhor. Exato. Porque na hora que ela fala aquela outra coisa que nem era, né, com palavras bonitas, que ela entende o seu local, né, que ela sabia que ela não realmente não era ali, né, os filhos. Ela sabia que o pão não era para ela. Mas na hora que ela observa eu acredito assim, Jesus estava fazendo ali com ela um teste, né, para ver até onde que ela realmente iria. E aí ela usa dessa fala, tipo assim, só as migalhas para mim são suficientes. Então ela tinha muita fé em Jesus. Ela sabia que se ele liberasse para ela nem que fosse as migalhas, o problema dela seria resolvido, né? Sim, sim. E a questão aqui, eu entendi o que você levantou aqui, não é uma questão de que tinha fé ou menos fé ou mais fé. É a questão do comportamento. E isso é importante, a gente compreender que Uhum. Jesus ele olha para além da performance, né? Sim, Está para além disso. E se a gente compreender isso, já a gente vai ter salvo o dia, é isso aí. né? O próprio Jesus chega para ela no final e fala, né? Na hora que ela fala isso, ele diz: Ó, oh, mulher, grande é a tua fé. Então, ali naquele momento ela realmente alcançou o que ela queria, mas não com aquela primeira fala lá do começo, né? Mas sim no momento que ela realmente se prostrou e se colocou no seu lugar e demonstrou ali que ela entendia que o que ele fizesse por ela, nem que fosse uma migalhinha, mas que já seria suficiente para resolver o problema que ela tinha. É Verdade, isso aí. verdade. Evelyn, você, você me colocou como roteiro algo muito interessante também, Sim, sobre a ressurreição de Lázaro. Esse texto é muito top. Esse texto é sim. muito rico. Obviamente, uma live aí de 2 horas seria uma Era live aí pouco, né? pouco para a gente extrair muita coisa importante do texto. Uhum. Mas me chama muita atenção a forma como Jesus recebe a informação da morte de Lázaro. Na realidade, da doença de Lázaro. Antes mesmo, É né? interessante porque a gente pouco observa isso. Jesus estava num ambiente e recebe a informação da doença do amigo Lázaro
ou do amigo Lázaro quase morrendo, sabe qual a distância da casa para onde Jesus estava, Evelyn? Tu tem ideia? Era muito, né? Era coisa de uma caminhada, eu não lembro muito bem, ou 3 não? quilômetros. 3 quilômetros. Era perto. Eu não sei, para os seus seguidores que são de Sinop, qual seria a distância mais ou menos para eles, né, entenderem aí, 3 quilômetros de algum lugar ao outro lugar. Eu não sei, mas Ixi. sabe, mas para quem, se tiver alguém aqui de Marcelândia, é mais ou menos da igreja no posto Trevão, né? Mais ou menos isso, na área residencial, na área do industrial, mais ou menos isso. Aí em Sinop, talvez, sei lá, do Atacadão até lá da entrada lá do Machado, lá até, sei lá, até no primeiro viaduto, até no viaduto, alguma coisa nesse sentido. É algo pequeno. Sim. Daria para fazer isso em horas. E Jesus gasta 4 dias. Aliás, mais de 4. Porque Jesus chega após o 4 dias de morto. Né? Não se sabe quanto tempo ele ficou vivo. Né? Eu acho que Sim. 1 ou 2 dias. Mas Jesus, ele demora um período ali para chegar na casa do Lázaro. E às vezes a gente tem a nossa fé, ela encurta o tempo, e aí nos faz ver o tempo como algo assim, porque a gente olha no tempo pensando do nosso tempo, né? Da forma como a gente vê as horas. E a gente esquece que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Obviamente, eu não quero entrar nesse detalhezinho do tempo, mas só para compreender o seguinte, que a gente às vezes é imediatista, e o mundo que nós vivemos nos leva a ser muito mais do que na década de 80, 70, na década de 90. Você é nova, mas, enfim, deve ter algum seguidor aí dessa época, né? Meu amigo João Siqueira, pastorzão, né? Então, ele sabe do que eu estou dizendo, sabe? Veja, a gente é muito Sim. imediatista em tempos de drive-thru, em tempos de fast food, em A própria tempos de internet. delivery, né? A própria internet, né? Você vai abrir alguma coisa, demora mais do que o normal, aí você começa a rodar assim, ó. Não é assim, ó, poxa, tá vindo, né? E manivela. Né, a manivela. E aí, sabe? Mas na realidade, Jesus, ele tem um tempo muito certo para agir. Ele sabe o que faz, ele não erra e sempre tem razão. E ele chega sempre na hora certa. E aí, o que fazer diante de situações assim? É acreditar que ele pode mudar a nossa história. Acreditar que se a gente crer, a gente consegue ver a glória dele. E que a glória dele é manifesta na hora dele. Nós estamos vivendo um tempo de tantas incertezas no Brasil, e todo dia tem alguém reclamando, murmurando. Poxa, e Deus, como é que fica nessa história? Será que ele não está no controle de tudo? Há acho que, não, foi agora sábado. Sábado, nós estávamos aqui na campanha Profetizando 2023, e eu ministrei na igreja dizendo o seguinte, que Deus, ele cria situações boas e ruins. E ele sabe exatamente por que ele tem, por que ele cria situações boas e ruins. E a gente, por não compreender, murmura. Porque eu vejo o pessoal lá do deserto, os hebreus no deserto. Veja bem, ó, Êxodo 13, 22. De dia, Deus tinha uma coluna de nuvem. É uma nuvem. À noite, uma coluna de fogo. Correto? Sim. Olha só. Sim. Deus criou uma situação para eles, mas Deus sempre esteve no meio dessas situações para dizer para eles o seguinte, olha, não para não. Eu estou com vocês. Vai dar certo. Se vocês crerem, vocês vão alcançar a terra prometida. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E aí eu disse o E é seguinte... interessante o senhor na falar sobre o situação... tempo,
que se você, só um adendo aqui nessa parte da Terra Prometida, que se você fosse do Egito até o lugar que é onde era Canaã, é uma coisa de horas andando de carro, assim, pertinho. Aí, tá falando? A pé, E no quanto máximo, tempo eles 40 dias. precisaram? Olha aí, quanto tempo que eles A ficaram, né? 40 anos, né? Parecia rodando em círculo. Mas Deus estava exatamente precavendo eles de enfrentar uma guerra, de passar por uma guerra, Sim, de não ter um problema, sabe? Mas por a gente não saber o final da história, a gente murmura, que era o caso deles. Chegou uma hora que eles diziam: poxa vida, será que não tinha túmulo lá no Egito para a gente morrer no meio da areia? Né? Então, assim, olha, como isso é sério. Então, Deus, ele cria situações, Evelyn. Deus, ele cria situações boas nas nossas vidas e ruins. As situações ruins servem para ele glorificar o nome dele nas nossas vidas. As situações boas servem para nós glorificar o nome dele através dessas situações. Então, assim, ó, a gente precisa compreender que uma e outra glorifica a Deus. O comportamento não é de Deus, é nosso. Então, quando ele diz aqui, ó, para tirarem a pedra, mas olha as desculpas, já cheira mal, tá difícil. Ou seja, a gente quer limitar a possibilidade de Deus, o agir dele, os limites dele. Só que os limites dele são diferentes dos da gente, sabe? E aí, ele diz assim, olha, se vocês crerem, se você crer, você vai ver a glória do Pai. Então é o seguinte, se é fé, creia. Tira a pedra. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, olha, faça o que é possível para você, porque a minha parte eu vou fazer. Pode fazer o que dá para exatamente. fazer, porque a minha parte eu vou fazer. E aí é bom a gente atentar para o texto que nós lemos inicialmente, que você leu, né, de Hebreus 11, o versículo 6 diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe? Porque Sim. é só pela fé que a gente consegue andar com Deus. Porque Deus, ele é especialista em não mostrar o que vai fazer. Mas o Como Deus, ele resultado é como garantia Deus de sucesso. como Deus é atemporal, olha, mais uma vez no tempo aqui, na questão do tempo, né? O Kairos, o Kron. Como Deus é atemporal, então veja bem como ele faz. Ele começa, termina, e ele diz para nós, agora vai andando. Porque à medida que a gente vai andando, as coisas vão acontecendo. Mas elas... Porque assim, ó, se ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece o passado, conhece o presente e já andou no futuro. Correto? Sim. Ele já andou no futuro. Então, o que ele tem para a gente já aconteceu no tempo de Deus, isso já houve, já aconteceu, já existe. Né? E ele quer só que a gente comece a caminhar, que é o caso do Abraão. Caminho que eu vou te mostrando, já está pronto. Ele já sabe o que quer. Já está tudo ok. Então, assim, e é por isso, aí tem um outro texto na Bíblia que orienta a gente a andar por fé e não por vista. Porque a gente é acostumado a andar por aquilo que a gente vê. Os nossos olhos é que faz encher a alma, o coração. Mas, na realidade, fé é exatamente isso. A gente começar a acreditar naquilo que eu não estou vendo. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Porque eu conheço o Deus que eu ando com ele. Glória a Deus. E aí, gente, para a gente concluir, eu queria só porque falar sobre a sequência desse texto, na verdade, Hebreus, na verdade, está lá em. Deixa eu só voltar aqui, porque eu saí. Em Hebreus 12, que fala sobre a parte de nós testemunharmos também, né? Certo. Diz bem assim, em Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço de pecado de tão perto
que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. E eu acho muito interessante a sequência desse capítulo aqui, porque no capítulo 11, ele mostra pra gente vários, né, o autor mostra pra gente vários exemplos de pessoas que são consideradas, inclusive, os heróis da fé. Pessoas que demonstraram Testemunho. fé naquela época deles. Testemunhas, exatamente. E ele já chega o 12 falando assim, agora é com você. Agora é a Evelyn, agora é o pastor Oséias, e agora é com cada um que está aqui também assistindo essa live. Então, nós, Olha pois as que estamos testemunhas. rodeados Olha as testemunhas das que tão nós grandes temos. testemunhas. Está Exatamente. recheado, é grande. Exato. E que nós possamos, gente, pegar essas pessoas aqui que nos sirvam de inspiração para que a gente também coloque a nossa fé para agir. Porque o mesmo Deus que operou na vida dessas pessoas lá atrás, ele continua sendo o mesmo Deus. O que às vezes o povo fala, mas não acontece tanta coisa mais. Então o problema não está em Deus. Deus continua o mesmo. O problema então está na gente que às vezes deixamos de crer e não presenciamos a glória dele porque não cremos. Porque foi o que o próprio Jesus disse naquele episódio de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Então, o agir da nossa fé agora, né, é uma forma de que nós também possamos ser, para que outras pessoas também consigam testemunhar, né? Eu acredito que, assim, toda a É, Bíblia ela é perfeita, né? Ela vai se juntando. Então, esse capítulo ali, na hora que começa o 12, para mim, na verdade, ele é a conclusão do 11. mas é isso mesmo. Eu falo assim, Evelyn, ó, eu vivi, eu me tornei pastor muito jovem. E às vezes eu conto algumas histórias, os irmãos falam assim, pastor, o senhor tem quantos anos? Não combina a sua idade com tudo que o senhor já viveu. Mas eu vou fazer 21 anos de ministério pastoral. 21 anos. Agora. O ano que vem. Acontece que durante o início da minha carreira pastoral, do meu ministério, eu vivi aquele lado mais difícil do modelo de igreja, de se fazer igreja. E vejo de hoje. Eu andei com alguns pais e depois me foi dada a oportunidade de fazer acontecer. A pergunta é o seguinte: se os nossos pais trouxeram até a nós a igreja, a fé, o testemunho, Agora é com a qual gente. igreja nós vamos deixar para a próxima geração? Exatamente. Qual igreja a gente está deixando? Qual é o legado para a próxima geração? Porque os nossos pais receberam legados de alguém que recebeu legado, que recebeu legados desses homens que nós estamos lendo, e nós. E aí eu faço um adendo à oração que a gente sempre faz. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A pergunta é o seguinte: será que os meus filhos poderão orar? Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do Oséias. Será que É, os meus filhos conhecem o meu Deus? Será que eu sou o testemunho gerado para eles de fé? E aí eu acho que a gente está caminhando exatamente. para o fim. Eu acho que a gente está caminhando para o fim aqui da nossa live, mas caminhando para o fim, eu deixaria esse conselho pastoral a todos aqueles que nos seguem, seguem aqueles que virão essa live depois. Eu acredito que vai ficar aí salvo, né? Vai Como as sim. demais. E que as pessoas possam olhar isso e pensar o seguinte: se nós recebemos testemunhos gerados dos nossos pais, que se espelharam nos seus pais, nos outros pais, até esses homens aqui, que testemunho eu estou gerando para a próxima geração? Que a próxima geração seja uma geração cheia de fé. Nós estamos caminhando aqui no estado de Mato Grosso para o ano de 2023, que temos como tema, aqui em Mato Grosso, repito, o ano do avivamento. 2023, o ano do avivamento.
E o texto escolhido, que foi escolhido pela mesa diretora da nossa convenção e os pastores que presidem no estado de Mato Grosso, foi o texto de Isaías, capítulo 44, versículo 3, inspirado pelo nosso líder, pastor José Fernandes. E esse texto é muito forte, muito forte, muito forte, Evelyn. Porque o texto diz que Deus vai derramar água sobre aqueles que estão sedentos, aqueles que estão com sede. O texto está dizendo que o Senhor tem um rio que vai ser espalhado sobre a terra seca. E que o Espírito Santo vai descer sobre a nossa geração e sobre a nossa posteridade, sobre a nossa descendência. Que nós possamos viver essa fé para a gente reanimar, reavivar a próxima geração. Que a próxima geração seja uma geração que vem em nós, sabe, heroísmo da nossa fé. Sabe? Porque nós estamos tão acostumados à vida fácil, aos fast foods da vida, que a gente quer uma fé assim, ó. Sabe? Aquela fé superficial. E eu repito, quero convidar os nossos seguidores que nos escutam agora, nos assistem, os que assistirão depois, está na hora da gente mergulhar em águas profundas. Quando nós mergulhamos em águas rasas da fé, Evelyn, a gente vai aonde a gente quer, a gente vai aonde a gente deseja, mas quando a gente mergulha em águas profundas, a gente depende daquele que nos guia, a gente depende do vento, a gente depende do timoneiro, a gente depende de outras situações. Então, assim, ó, quando a gente decide soltar o cabo da nau e navegar com fé em Jesus, a gente tem a oportunidade de vislumbrar outros portos, portos agradáveis, portos seguros, sabe? E que nós possamos ter essa fé viva. Pastor, tá difícil, está complicado, eu sei, mas tenha fé viva, porque nós temos testemunho. Nós temos testemunho. Amém? Desculpe se eu falei Amém. demais, Evelyn. Não, nossa, eu fico só aprendendo, eu amo. Pastor, eu quero agradecer o pessoal que está aqui, ó. Deixa eu mandar uma luzinha aqui pro Diego. Tá aprendendo certinho com o sogro, né, Diego? A pastora Diego Patrícia é, também tá o, aqui. Diego, o Diego é genro da pastora. Ah, é, né? A pastora Cadê ele? Patrícia, Ele tá aí? Camila. Ele tava aqui assistindo, né? Ô, O Diego! Alan, pastor Alan, minha mãe Ah, também, Rosanice, Alan, Guilherme, Emily, Samuel, Bruna, Luciene, irmão Josivan e Josimeire. São as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente. Que Deus abençoe muito. Acho que tem um pessoal aqui que é parente seu aqui. Oi, primo, boa noite. opa, é a Ai, Luciene. A Luciene é de Brasília. A Luciene é de olha só que Brasília. beleza. Josimeire é uma irmã aqui da igreja. Isaac Soares, Célio Galvão. Olha, tem muita gente aqui, ó. Tem uma turminha grande aqui, ó. Que bom. Bom, é bom ver esse povo. Né? É bom ver esse Ai, ai, povo. é bom demais. Andréia, Iago. Deus Pastor abençoe Alan tá aí, vocês. ó. Abraço, pastor Israel Oséias, César, pastor. Pastor Alan, Carol. Carol é lá de Cáceres. Olha só que bênção. Pessoal, eu Caroline. vou deixar essa live salva depois, então vocês podem encaminhar para os seus amigos depois que a gente terminar aqui também, porque tudo que, nossa, aprendi demais hoje, né? Foi muito bom aprender mais com o pastor Oséias. É um tema que, se a gente Meu pudesse Deus. ficar até falando até mais, né, pastor? Mas a gente vai ter mais projeto, então já pode aguardar aí, que eu não vou deixar vocês de fora, não. Vamos estar junto. Vamos estar junto. É É isso o ano do aí. avivamento, nós vamos fazer isso mais vezes, né? Glória a Deus, isso Evelyn, mesmo. eu gostaria de orar com esse pessoal. Eu Amém. gostaria de Pode orar orar sim, para pastor. a gente encerrar. Sim, sim. Eu não arrumei o cenário, fiquei preocupado que eu cheguei agorinha, e aí eu não tenho Não, tá aqueles tudo certo. livros feitos intelectuais, assim, ó, sabe? Porque Ai, que tinha, legal. os seus convidados estavam feitos intelectuais, tinha livros e tal, mas não tem nada ali, né? Gente, foi muito bom conversar. Eu fiquei muito feliz, Evelyn, pelo convite. Eu amo vocês. Tenho um carinho Amém. muito grande. Eu
não posso condenar a minha idade, se bem que dá para perceber, né? Mas, gente, eu conheci esse povo tudo pequenininho, tá? Eu conheci esse povo bem pequenininho, Micael, e eu sou muito feliz por ter a amizade de vocês, por saber quem você é em Deus. E Amém. parabéns, porque Deus te honrou e você continua honrando a Deus. Não subiu a cabeça onde Deus te colocou, você sabe que foi Ele que colocou, e Ele põe e tira onde quiser, né? E que o seu trabalho continue dignificando, glorificando o nome de Jesus. Mas eu quero Glória a convidar a Deus. todos para nós orarmos. Evelyn, nós estamos num período muito delicado, mas nós estamos vivendo o período que eu acho que é o período do derramar do Espírito Santo, conforme a profecia de Joel. E nós somos os confins da terra, você sabe disso, né? Desculpe-me, o evangelho já passou pela Europa, já passou pela outra América e veio. Nós fomos os últimos a serem alcançados, né? E agora o que acontece? Eu acredito que a partir do Brasil Deus vai derramar uma unção muito forte para o mundo. E está na hora da gente abraçar o avivamento que Deus vai derramar no Brasil. Eu estou vivendo experiência tão especial, Evelyn, aqui na igreja, de crianças de 3 anos prostrando-se no altar e chorando, sabe? De crianças de 12 anos, 9 anos chorando, orando em línguas, sabe? Cheia de Deus. E eu quero convidar a todos para a gente mergulhar no rio de Deus, para viver de fato um avivamento. Vamos orar? Pai, através de Jesus, eu quero te louvar, ó Deus, pela vida daqueles que nos assistem agora. Pai, eu sei que o Senhor tem um tempo novo para as nossas vidas, para a tua igreja. O Senhor tem um tempo novo para o Brasil. Ó Deus, eu sei que a unção que o Senhor tem para o Brasil, ela está sendo derramada. E o Senhor está gerando em nós testemunhos, o Senhor está gerando em nós um avivamento. Ó Deus, eu quero declarar sobre a nossa nação. Ó Deus, eu quero declarar sobre o estado de Mato Grosso, eu quero declarar sobre a América Latina. Ó Deus, venha com o teu mover, com a tua unção e com a tua graça, que nós possamos viver, ó Deus, o avivamento do Senhor. Dai-nos sede, Senhor. Dai-nos sede, ó Pai, sede do teu Espírito Santo, e que nós possamos viver, ó Deus, o melhor do Senhor. Que nós possamos viver, ó Deus, esta graça de gerar testemunhos para mudar a vida da próxima geração. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Venha sobre Evelyn. Ó Deus, guarde a vida dela. Proteja ela, ó Pai. Que o Senhor guarde ela, ó Deus, por este projeto. Que nenhuma ferramenta tramada contra ela prevaleça. Mas que, ó Deus, os teus anjos possam guardá-la, protegê-la. E que a mão do Senhor esteja sobre ela e sobre a casa, a família dela. Sobre os projetos dela. Eu oro, Senhor, e abençoo a todos quanto nos ouvem e nos assistem agora, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, Evelyn. Que o Senhor Deus nos guarde. Nós estamos na semana do advento do Natal, a data máxima da nossa cristandade, e que esta data possa ser uma data de reflexão sobre o Cristo, o Messias, o principal personagem deste evento, e que nós possamos viver para agradar o coração dele. E com estas palavras, recebam todos um voto de Feliz Natal e dias de festas maravilhosas. Para vocês também, Deus abençoe, manda um abraço para uma parte da sua família que está aí, que a outra parte está aqui, né? Não lembra, um abraço não, para o Manuel, para minha charazinha, para a pastora Patrícia, eu amo muito vocês. Obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe. Tudo de bom. Até mais, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou aí. Nossa semana nós teremos mais live, então fiquem ligadinhos no story que eu aviso vocês, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, gente. Tchau, tchau.